Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida das intercessoras desse ministério e por todos os mantenedores desse ministério e pela vida também dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus, que é o motivo pelo qual estamos aqui. E vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E nós estamos aí no finalzinho do capítulo 21, do 32 ao 35, tá? No finalzinho nós vamos ver a luta ali de Moisés, a batalha que ele travou com o rei Og de Bassã, em nome do Senhor Jesus, aquele gigante, ele era um gigante, tá? Tremendo esse capítulo, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que acreditamos que Jesus é o Senhor e Salvador. E quando você se inscreve nesse canal, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. É uma aliança de concordância, minha irmã. É uma autorização que você está dando. Isso é concordância. E as orações sobem como incenso diante do Pai. E o Pai envia os anjos com a resposta em nome do Senhor Jesus. São muitos testemunhos. Se eu quisesse ficar aqui contando os testemunhos, eu iria ganhar dinheiro só com isso. Mas não é interessante. O interessante é saber que Deus está trabalhando em nome do Senhor Jesus. E é isso que importa. Então veja que depois da batalha de Israel com o rei dos amorreus, e de Israel ter vencido essa batalha e ter estabelecido residência ali na terra dos amorreus, então veja que o versículo 32, que já é o finalzinho do capítulo 21, nos informa então, que Moisés foi e mandou espiar a terra de Jazer. E ali eles tomaram também as suas aldeias e eles lançaram fora os amorreus, todos que estavam ali, o restante do povo, tá? Daí eles foram para o caminho de Bassã, tá? E Bassã tinha um rei que chamava-se Og, tá? E aí esse rei Og saiu contra eles e todo o povo, contra o povo de Israel. E aí eles pelejaram ali em Edrei. Então no versículo 34 diz que o Senhor disse para Moisés: não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele todo o seu povo e a sua terra, e eu vou fazer com eles o mesmo que eu fiz com o rei de Sião, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. Então, de tal maneira, Israel foi lá e conseguiu ferir esse rei, matar o rei e todo mundo que estava ali, entendeu? Israel tomou posse daquela terra. Bem, mas diz a tradição, tá, que antes Moisés mandou os espias ir lá espiar a terra, não é isso? Só acontece que esses espias, quando subiram ali, eles subiram com uma mentalidade completamente diferente daqueles outros espias que foram espiar a terra de Canaã. Porque eles falaram assim, nós vamos acreditar, nós vamos confiar no poder da oração de Moisés. Então nós vamos entrar nessa terra e nós vamos realmente guerrear e nós vamos capturar essa cidade, entendeu? Mas porém dizem que Moisés é que teve medo de lutar contra Og. Por isso que o Senhor diz para ele, não o temas. E por que ele teve esse medo? Porque Og era o único que tinha escapado dentre os refaíns, que era uma classe de gigantes, tá? E segundo a tradição também, Moisés também tentou fazer um acordo de paz com ele, deixando o confronto para bem mais tarde. Eu acho que Moisés estava um pouco cansado de batalhar, e ele falou assim, vamos deixar tudo para mais tarde, vamos tentar fazer um acordo de paz, depois a gente prepara para a guerra. Era isso que Moisés fez. Porém, assim como Sião, esse rei também, Og também não quis acordo de paz com Israel. E aí eles foram para a guerra,
E aí, lá em Josué, nós vamos ver que a terra que era deles depois ficou, grande parte dessa terra ficou para a tribo de Manassés, entendeu? Mas lá no Talmud, que é onde está escrita a lei, que foi passada de pai para filho, né, que é a Torá, outra Torá, que foi também recebida por Moisés, mas que foi passada de pai para filho, e que depois se tornou escrita, e onde foi anexado vários comentários de vários rabinos ao longo do século. Essa lá diz várias lendas sobre esse rei Og, tá? Muitas lendas. Só acontece que uma delas a gente pode até confiar. E tem leis lá absurdas, tá? E uma delas é que ele foi contemporâneo de Noé e que ele sobreviveu ao dilúvio, entendeu? Mas tem uma que é confiável, que diz que quando lá em Gênesis 14:13 diz que um homem foi e avisou a Abraão que Ló tinha sido capturado, esse homem foi o rei Og, tá? Foi Og. E aí, qual foi a intenção dele de avisar para Abraão que Ló tinha sido capturado? Diz que ele era apaixonado por Sara. Sara era uma mulher muito bonita, né, gente? Mulher muito bonita todo mundo quer, não é isso? Então, ele era muito apaixonado por Sara e foi lá e avisou Abraão. Porque ele sabia que Abraão ia defender o sobrinho e a intenção dele era que Abraão fosse preso também. Que Abraão ficasse preso lá e depois ele se casasse com Sara. Entendeu? Essa era a intenção do coração dele. É o que diz essa lenda lá, que é uma das lendas mais confiáveis. Entendeu? Então, por isso também, ele nutria um ódio tremendo por Israel. Por quê? Né? A tribo de Israel era descendente de quem? De Jacó, que era filho de quem? De Isaac, que era filho de Abraão com Sara, não é? Então, nós vemos pela história que o plano dele deu errado, porque Abraão juntou os 318 homens, foi lá, trouxe Ló de volta e venceu aquela guerra toda, entendeu? E segundo o Midrash também, Moisés matou aquele gigante com um machado, saltando de uma altura de 10 côvados, que equivale a 6 metros de altura. E lá em Deuteronômio 3, é descrito como foi a batalha com este rei Og. E no versículo 11, Moisés descreve ali como que era o tamanho da cama dele, que era de 9 côvados de comprimento, né, e 4 côvados de largura. Então a cama dele tinha aproximadamente 4 metros, porque um côvado equivale a 0,45 centímetros, né? E a cama tinha 2 de largura. Mas dizem também que Og era tão forte que ele, com sua força, ele arrancou uma montanha e partiu para cima dos israelitas. Então esse homem, dá para entender que esse homem tinha uma força sobrenatural. Era uma força demoníaca, entendeu? E por que era demoníaca? Porque os rabinos, eles, no Talmud, eles discutem. Se a cama dele media 4 metros, né? 4 metros, como Moisés diz, né? Então, ele não tinha 4 metros de altura. Porque um homem é sempre menor do que a sua cama. Ele devia ter 3, né? Ele devia ter 3. Então, como um homem de 3 metros, que geralmente ali os outros poderiam ter 1,80, ter no exército ali talvez uma altura dessa, como ele poderia ter essa força toda, entendeu? A ponto de arrancar uma montanha? Então a discussão era, ou aqui, ou lá em Deuteronômio, Moisés não estava falando da cama dele, e sim da altura que ele tinha, ou a força dele era demoníaca, era sobrenatural, entendeu? Era sobrenatural essa força que ele tinha, porque ele não era tão grande assim. Mas veja que se a força dele era sobrenatural, demoníaca, Moisés também teve um poder sobrenatural para matar esse homem, porque Moisés soltou com o machado 6 metros de altura para poder matar esse homem. Com certeza Moisés golpeou na cabeça dele, né? Mas qual a reflexão para nós hoje? Bem, veja que diante de tudo que o rei Og, rei de Bazã, representava, porque Bazã significava solo fértil, tá?
Moisés teve medo. E aí o Senhor disse para Moisés não temer aquele homem, pois o Senhor tinha o entregado na sua mão. O Senhor diz, não temas, pois eu o entreguei em sua mão. Mas Moisés mesmo assim teve medo. Então, saiba que quando uma pessoa se prende a algum detalhe, a detalhes na sua descrição, é porque ela está dando muita importância, aquele fato ali que ela está tentando narrar. Moisés se prendeu a detalhes ali, ele descreveu até a cama do homem, o tamanho da cama do homem. Ele estava dando importância. Gente, olha aqui, não foi qualquer um que nós vencemos, não era o tamanho desse homem, gente. Olha aqui. Para mim era como se Moisés estivesse dizendo, eu tinha ou não tinha razão de estar com medo? Claro que eu tinha razão, eu sou pequenininho, eu sou franzino. Não sei se Moisés era franzino, mas ele não era grande daquele jeito, concorda? Eu perto daquele homem, eu era nada, eu tinha ou não tinha razão. E aquele homem tinha filhos também, gente. Aqui fala que tinha filhos. Então que deviam ser grandes iguais a ele, não é? E Moisés se prendeu a esse detalhe. Quando você se prende a detalhes, você está querendo supervalorizar a sua história. Supervalorizar a sua história. Porque quando você não quer se supervalorizar a sua história, você fala, foi assim, assim, e pronto, acabou. E não se prende, não. Mas quando você fala, foi assim, entrei na loja tal, a moça me deu bom dia e fez isso, ela fez aquela cara de poucos amigos. Você está querendo supervalorizar a sua história. Você se coloca como personagem central. Alguma intenção você tem com aquilo tudo. Talvez se fazer de vítima mesmo. Porque quem não quer se fazer de vítima não supervaloriza a história. Vocês brigamos. Pronto. Mas quando você está supervalorizando a história, se colocando como personagem central, se desculpando, você valoriza detalhe por detalhe. Até a cara que a pessoa fez, até o tom de voz que a pessoa usou. Entendeu? E Moisés estava fazendo isso aqui. Só acontece que ele foi lá e lutou. Foi lá e lutou. E lutou por quê? Porque ele recebeu a palavra de encorajamento do Senhor. Não temas, pois eu o entreguei na sua mão. Agora, se Moisés, que estava sobre uma palavra, foi contra esse gigante, que era um terrível, um homem terrível, um homem que tinha essa força sobrenatural, diabólica, porque era diabólica. Isso existe, minha irmã e meu irmão. Tem pessoas que têm força espiritual diabólica. Tem pessoas que têm outras coisas aí que são diabólicas. Virilidades que são diabólicas. E tem mulheres aí que se encantam por homens que têm virilidade diabólica. Diabólica. Não são nada natural. Não são. Tem homens que têm belezas diabólicas, mulheres com belezas diabólicas. A pessoa acha que é natural. Não é. É tudo pelo espírito da sedução. Porque quando o espírito da sedução não tem mais prazer naquelas pessoas murcham. E aí elas realmente mostram a idade que tem, a aparência real que tem. Começa a pedir ao Senhor para ver a pessoa de forma espiritual para você ver se você vai se encantar por essa pessoa. Pede, você está muito encantada, minha irmã, por esse homem, pede ao Senhor para você ver. Faça, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver espiritualmente quem é esse homem. Para você ver se você não vai ser liberta desse encantamento. Você aí, meu irmão, que está muito encantado por essa mulher, pede ao Senhor para você ver ela espiritualmente, para você ver. Fala, Senhor, abre os meus olhos que eu quero ver quem é ela. Para você ver se você vai encantar. Tem pessoas que eu já vi assim, olhando para a pessoa, falava, meu Deus, como essa pessoa é horrorosa. Por fora ela é tão bonita, mas por dentro ela é tão horrorosa. Parece um bicho. Um bicho, porque os demônios são terríveis. Não queira ver visão de demônio não, irmã. Porque não é todo mundo que tem estrutura para ver, não. São terríveis, terríveis. São as coisas mais deformadas, igual gigantes. São deformados. Você acha que olhar para um gigante é bonito? É diferente de um homem alto, tá? Afinal, a gente tem até que parar de chamar um homem alto de gigante, porque gigantes são deformados.
deformados, deformidades. Então Moisés teve medo daquele homem, com aquela força sobrenatural terrível, diabólica. Mas ele estava sobre uma palavra. Então, se ele que estava sobre uma palavra foi em frente, seguiu em frente e venceu, por que nós que estamos sobre várias palavras de Deus? Essas últimas semanas, irmã, eu estou falando sobre certificação. Meu irmão. Nós estamos certificados por várias palavras de Deus. Tem muitos não temas na palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de não temas. Não temas. Eu sou contigo. Não se espantes. Eu sou o teu Deus. A palavra de Deus é cheia de não temas. Entendeu? Você tem que vencer esse gigante aí que está te causando medo, seja qual for o desemprego, a doença do seu marido, a loucura do seu filho, da sua filha, essas pessoas que estão aproximando de você, que você sente que elas estão querendo te fazer mal, você tem que vencer, minha irmã. Você tem que vencer, meu irmão. E como você vai vencer isto? Este é o segredo. Como você vai vencer isto? Não pense que Deus do nada olhou para Moisés e falou assim: eu acho que Moisés está com medo, eu vou lá falar com ele, né? Eu acho que eu vou lá falar com ele, Jesus. Eu acho que eu vou lá falar com ele, eu vou lá. Eu vou lá me meter na vida de Moisés. Sou intrometida, eu vou lá. Não foi isso, não. Moisés, com certeza, Moisés era um homem que conversava com o Senhor face a face. E ele foi lá e falou com o Senhor, ele dividiu com o Senhor esse medo, essa angústia dele. Então você tem que falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou com medo. Senhor, a tua palavra está me dizendo para seguir em frente, mas eu estou com medo, Senhor. Senhor, eu estou sentindo que o Senhor vai levar e eu não sei como que vai continuar a minha vida. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu perdi o meu emprego, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu só sabia trabalhar ali, meu Pai. Ali era a minha vida, eu não esperava isso, mas agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou com um gigante aqui me ameaçando. O gigante da fome, o gigante da falta de moradia, porque eu pago aluguel, Pai. Eu não sei o que eu vou fazer, Jesus. Senhor, eu estou com muito medo. Me ajuda. Tem de misericórdia. É claro que o Senhor é bondoso, minha irmã. É claro que o Senhor é misericordioso. Mas para você fazer alguma coisa, você precisa desse não temas do Senhor. Você precisa ouvir esse não temas do Senhor. Esse não temas que você só vai ouvir se você perguntar. Se você buscar por ele. Porque Jesus fala que aquele que vem até ele, ele não lança fora. Ele não lança fora, isso é em todo sentido, no sentido da salvação e no sentido das respostas que nós buscamos. Entendeu? Jesus não é, e como um pai, muitas vezes o filho acorda na noite com medo. A filha acorda com medo, vai para a cama dos pais, os pais falam, sai daqui. Você tem sua cama, você já é bem grandinha, some daqui. Some daqui. O filho e a filha não atrapalhar o soninho gostoso deles. Eles são incapazes de abraçar o filho e falar assim, não, fica aqui com a mamãe, o que foi que aconteceu? Fica aqui com o papai, não, tá bom. Mamãe vai lá fazer um leitinho, vem cá. E ficar ali velando o sono do filho, até o filho sentir segurança. Sabe por que muitos adultos crescem sem segurança? Porque os pais não passam segurança para eles. Na infância não passa. Aí eles crescem, mas crescem com deformidades emocionais. Eles não conseguem se sentir seguros. Qualquer coisinha desperta neles, abre as portas da insegurança. Porque os pais não passaram segurança para eles. E por causa de que era só um abraço que eles precisavam. Era só um abraço que eles precisavam à noite, quando eles acordavam com medo. Era só um abraço que o pai e a mãe não quis dar. Mas Jesus não é assim, minha irmã. Jesus não é assim, meu irmão. Jesus te abraça e fala, Jesus, eu quero o seu abraço. E você vai sentir o abraço dele. Você vai sentir o abraço do Espírito Santo, que é Jesus com você. Você vai sentir o conforto. Mas você tem que falar, Jesus, eu estou com tanto medo. Jesus, eu sei que eu deveria ser forte, o teu espírito é o espírito da fortaleza, mas eu estou com tanto medo. Oh, Jesus, me abraça e você vai sentir
Minha irmã, quantas vezes eu já me vi entrando num jardim e deitando no colo de Jesus. Deitando no colo dele, falando, Jesus, eu tô com tanto medo. E eu já senti assim a mãozinha de Jesus. Eu falo mãozinha porque é tão delicada. Passando na minha cabeça, falando, filhinha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quantas vezes não é vergonha você dizer que tem medo, não, meu irmão? Não é vergonha você dizer que está com medo, não, minha irmã? Triste é você ter um Deus tão poderoso, tão amigo, tão consolador, o Espírito Santo é consolador, e você tratá-lo como se ele fosse seu inimigo, como se ele fosse o acusador. O acusador é o diabo. É o diabo. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, é para tudo, e dividir tudo com Ele. Tudo com Ele. Entenda que a criança que tinha medo na infância, ela cresce o adulto com medo. Ela cresce o adulto medroso. Eu não escondo de ninguém, falo. Por que eu sou uma mulher de oração? Porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo de que coisas ruins aconteçam com as pessoas que eu amo. A minha vida não, a minha vida está entregue nas mãos de Jesus. Mas e o outro que não entregou ainda? Então eu oro muito por ele. Oro sim, peço ao Senhor o tempo todo. Estou tomando banho, estou pedindo. Estou no banheiro, estou pedindo. Estou na cozinha, estou pedindo. Estou escrevendo, estou pedindo. Estou lendo, estou escrevendo. Estou produzindo devocional, estou pedindo. O tempo todo estou conversando com Jesus, que eu falo, Jesus, tem de misericórdia. E Jesus vai me mostrando. Aqueles ali que Jesus não vai atender, que Jesus vai levar, Jesus está me mostrando. Ele vai me mostrando, vai preparando meu coração, vai falando, filha, prepara seu coração, chegou a hora. Porque Jesus é o Consolador. Ele é Pai de amor. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, meu irmão. O Senhor te ama. Você é filho amado de Deus. Você só tem que aprender uma coisa. Você tem que viver, aprender a viver. Para dar prazer a esse Pai. Porque era assim que Jesus vivia. Ele vivia para dar prazer ao Pai. Por isso que Deus diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho nele prazer. E é isso que o Senhor tem que dizer a respeito de mim e a respeito de você. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, por essa palavra de hoje. Eu te louvo pela tua misericórdia, pelo teu amor derramado sobre a minha vida, sobre a vida das intercessoras desse ministério, sobre a vida dos mantenedores, sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que está inscrita, sobre cada pessoa que ouve esta mensagem, Pai. Por todas as redes sociais que o Senhor me permite estar, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, que essa palavra entre no nosso coração e venha produzir vida, Pai. Vida e vida em abundância. Senhor, assim como Moisés estava certificado por aquela palavra, não temas. E ele foi, lutou e venceu aquele gigante, aquele homem terrível, diabólico, Pai, que tinha aquela força sobrenatural diabólica, que nós também estamos certificados pela tua palavra, não temas. O tempo todo o Senhor nos diz para não temer. Não temer, Senhor, não temer. Então nos ensina a seguir em frente, Pai. Seja qual for o gigante que está nos ameaçando, que está ameaçando essa irmã, esse irmão querido, Pai, que está ameaçando essa jovem, essa criança, Pai, que está ameaçando os nossos filhos, os esposos dessas minhas irmãs. Nos ajuda, Senhor, a seguir em frente, em nome de Jesus, a vencer, porque nós temos a Tua palavra, mas que, sobretudo, Espírito Santo, o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu te peço novamente, Espírito Santo, que o Senhor venha nos acordar com a tua palavra rema. Com a palavra rema. É não temas, nos ajudando a não temer. E que tudo venha colaborar para a nossa salvação, para a salvação da nossa família, Pai. Para que nos tornemos cada vez mais uma família que te obedece e que te teme. A tua palavra fala, Pai, que tudo colabora para o nosso bem. Então que assim seja, Pai, no nome santo de Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é um Pai de amor. O Senhor é o Consolador, Jesus. O Senhor disse que iria enviar o Espírito Santo Consolador. Então que caia por terra todo espírito de afronta, todo espírito
acusador, que caia por terra toda fortaleza de acusação, toda fortaleza de mentira, de engano, porque esses gigantes que estão se levantando contra nós são, na verdade, impérios de engano, impérios satanistas de engano, que está nos dizendo que nós não podemos vencer, mas nós podemos sim, porque nós temos a tua palavra. O Senhor nos santifica todos os dias, Espírito Santo, para que possamos vencer. Então, que assim seja no nome santo de Jesus. Nos coloca de pé, Deus. Adestra as nossas mãos para a batalha. Davi venceu aquele gigante porque o braço dele foi forte. O Senhor estava ali. O Senhor guiou aquelas pedras. O Senhor guiou né? O Senhor deu força para ele cortar a cabeça daquele gigante, pegar aquela espada e cortar a cabeça daquele gigante. O Senhor deu força, até que chegou um dia que o próprio Davi tinha força suficiente no braço para ele mesmo manejar aquela espada. Tem muitos que ainda são criança, que não tem força ainda para manejar uma espada, mas o Senhor é poderoso para fazer. Quando o Senhor quer salvar, o Senhor concede força sobrenatural. O Senhor concede força sobrenatural para o seu povo. E no Senhor nós faremos proezas. Nós saltaremos muralhas. É o que diz a tua palavra, Pai. E nós somos certificados pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra. Que toda palavra de engano, de acusação que foi lançada, liberada contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa casa, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, a minha vida. Abençoa a vida das intercessoras desse ministério. Abençoe todos aqueles que são mantenedores desse ministério. Abençoe todos aqueles que estão nos seguindo. Para, Senhor, que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nos abençoe com paz, com prosperidade, com alegria. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor é Deus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim me permitir. Mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda. E ela retorna no domingo também fazendo a oração pelas nossas famílias. Porque daqui a pouco nós vamos entrar no nosso merecido descanso, nosso merecido Shabat, em nome do Senhor Jesus. E não pensa que no sábado nós não oramos por vocês, não, que nós oramos sim, que no sábado é o dia que eu mais estudo e que ela também ora em nome do Senhor Jesus, que as intercessoras também, tá? Mas quando nós descansamos no sábado, paramos, nem que seja um pouco no sábado, nós falamos, Senhor, eu creio que Tu és o Criador de toda a terra e que um dia haverá um dia de descanso para nós, um tempo de descanso para nós. Amém? Um beijo, fique com Deus. Amo você.